Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre irritação. Como é que a gente pode perceber a irritação, tanto a nossa quanto a das crianças, e como principalmente podemos cuidar das nossas atitudes e recolher informação desses momentos. Vamos? Olha, eu fiz essa semana uma live que eu passei 10 minutos praticamente lá no Instagram. Se você ainda não tá no Instagram, corre lá, Daniela_Freixo_de_Faria. Vai até lá que eu também tô te esperando. Eu posto algumas coisas diferentes e dou umas entradas rápidas também. O que eu trouxe lá naquela live foi uma coisa que eu tinha percebido muito em mim e nos atendimentos que eu tinha feito naquele dia. Quando a gente está irritado, turminha, vamos falar sobre isso? O que tá acontecendo? Então, primeiro eu quero que a gente perceba isso em nós, usando a lupa dentro do nosso coração, para que depois, percebendo como isso acontece dentro da gente, a gente possa sim ter uma maior condição, tranquilidade, não tomar como pessoal, para a gente poder lidar com isso acontecendo com as pessoas que a gente mais ama. Normalmente nossos filhos, nossos maridos, esposas e tudo mais. Certo? Então olha só, a irritação, normalmente você vai sentir subindo um nervoso, uma inquietação, vem uma raiva mesmo, uma fúria, e normalmente ela está contando da experiência de uma frustração sendo vivida. E isso, óbvio, a gente já falou isso aqui muitas vezes, mas o que me veio de novo nessa semana que passou é que a frustração, obviamente, só acontece porque havia antes uma expectativa. Então eu criei uma expectativa de que meu dia eu ia acordar e ia acontecer de tal jeito. Ou seja, eu já criei um plano na minha cabeça, na experiência e tudo mais. A hora que isso não acontece, eu me frustro. A hora que eu ainda me mantenho querendo exatamente o que eu quero que aconteça, como eu quero que seja o dia, o mundo, todas as pessoas, eu vou entrar em frustração. E na hora que eu entro em frustração, o que acaba acontecendo? Eu tô irritado. Eu tô irritado porque aquele lugar de retranca. Eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero. Então a irritação, eu comecei a perceber isso essa semana, ela informa, gente, duas coisas. Uma, você estava no mundo da expectativa, você provavelmente estava, assim como eu também, no mundo onde eu gostaria que tudo acontecesse do jeito como eu quero que aconteça. Essa informação que a gente precisa recolher e baixar a nossa bola, porque afinal de contas isso está dizendo do quanto a gente tem arrogância, prepotência, o quanto a gente está centralizado no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama, com as coisas que acontecem. Mas a irritação também conta e também traz uma informação provavelmente de algo que seja necessário, algo que você precisa. Então vamos imaginar que eu fiz, por exemplo, toda a minha expectativa tinha sido criada para que hoje eu fosse passear com a família de bicicleta. Acordo e uma não quer ir, a outra tá cansada, o tempo não tá muito bom, furo o pneu, tudo isso pode acontecer. A minha irritação conta do quanto eu estava agindo com a vida de um lugar de absoluto controle, de que eu quero que aconteça o que eu quero que aconteça. Entendem o que eu tô dizendo? Mas ela também conta da necessidade, provavelmente, de fazer um esporte, de estar junto em família, estar ao ar livre. Ela pode trazer todas essas informações, porém, o que acaba acontecendo é que ela traz todas essas informações, tá joia, mas ela traz também o quanto a gente quer que isso aconteça, as informações todas, do nosso jeito. E nessa hora, o que acontece? É aquela hora que você tá lá com a bicicleta, aconteceu mesmo esse final de semana, ontem meu pneu furou. Eu e Rogério, a gente ia longe de bicicleta e no meio da ida, o meu pneu fura. Veio irritação? Veio sim. Por quê? Porque eu queria continuar andando de bicicleta, porque a gente estava longe. E a hora que vem irritação e eu entendo, eu não tô no comando do mundo, e eu entendo que eu não tenho todo esse controle, o que acaba acontecendo? Eu agora vou ter opções. O que eu preciso? Eu preciso que a gente continue em ar livre, eu preciso que a gente conserte o pneu da bicicleta, eu preciso que a gente continue fazendo alguma coisa gostosa durante o dia, tudo bem. Mas eu começo a receber também o convite para ver, gente, se eu vou olhar aquele copo meio cheio ou meio vazio, percebe? Então o copo meio cheio a gente andou de bicicleta o tempo que deu até furar o pneu, foi ótimo. O copo meio cheio a gente estava junto, a gente riu dessa história. Eu voltei de ônibus para casa com a bicicleta enfiada no ônibus.
ônibus, a gente fez coisas diferentes que se aquele pneu não tivesse furado, eu não teria feito. Agora, copo vazio. Realmente, tudo que eu queria viver, eu não tô vivendo. Esse dia agora já foi um horror, não vai ter mais jeito, estragou o dia. E eu vou passar o dia retrancado, frustrado, irritada, por conta que eu não estou vivendo o que eu planejei ou o que eu queria viver. Percebe? Isso, gente, conta muito mais do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa prepotência frente à vida. Como se a gente tivesse controle de tudo. O que a gente tem, sim, na hora em que a gente está fluindo para viver um dia, é a gente estar muito atento a tudo que a gente pode plantar de melhor possível, fazer alguns planos, sim, mas não se agarrar a eles como donos do mundo e ter flexibilidade. Flexibilidade para você lidar com a chuva que caiu, com o pneu que furou, com o almoço que você queria comer A e acabou indo comer B, com a pizza que você fez e não ficou tão boa, com o feijão que você derrubou. Tô falando tudo que aconteceu aqui em casa hoje. Hoje é domingo aqui, né? Então, tô gravando isso pra vocês depois de muitos eventos nesse final de semana, me dando essa notícia. Não adianta você fazer um plano como se fosse um script de filme e tudo isso vai acontecer só porque você quer. Não, tem vida acontecendo, tem vida e tem imperfeição acontecendo no meio dessa vida. A gente vai ter não, a gente vai cair, a gente vai ter que fazer de outro jeito, a gente vai ter que descobrir outra forma. Tudo isso pede de nós flexibilidade e humildade. Humildade para a gente se colocar num lugar de vulneráveis, fazendo o melhor que a gente pode, mas sem ter a pretensão de controlar a vida. Até porque a gente não controla mesmo. Gente, a gente trabalha isso lá naquele curso online que eu sempre te convido para vir, muito, porque essa lupa dentro da gente às vezes dói um pouquinho, porque você não gosta de ver o quanto a gente acha que tá realmente no centro do mundo, mas a saída desse lugar, ela é tão maravilhosa, exatamente porque a gente passa a encontrar com aqueles que mais amamos, a gente passa a viver as situações com mais flexibilidade, humildade, disponibilidade para aprender, respeito, e isso possibilita que a gente encontre, principalmente com os outros, com nós mesmos e com a vida acontecendo à nossa volta. Quando a gente consegue viver todo esse processo, e o curso é um baita de um acompanhante para isso acontecer. O que acaba acontecendo é que este dia a dia em família vai se transformando, exatamente porque o processo de humildade, de escuta, de comunicação de necessidade vai sendo possível. Então imagina o seguinte, a hora que eu, com a irritação, entendo que não sou dona do mundo, não tenho todo esse controle, ao mesmo tempo escuto o que eu preciso, e eu, ao invés de escolher retranca, copo meio vazio, escolho ainda copo meio cheio para fazer o melhor possível com a situação que se apresenta, eu vou dizer para você, em família, o que a gente vai mais ter é história para contar, história para rir depois de, nossa, aquilo que aconteceu, furou o pneu, e aí a gente foi, atravessou, ontem já virou uma história, furou o pneu à tarde, à noite a gente passou, eu contei onde tinha furado o pneu, onde é que eu atravessei, consegui pegar o ônibus, e aí eu entrei no ônibus, é o ônibus que as meninas às vezes voltam da escola, isso virou um assunto, e a gente, nossa mãe, que sorte que você tava ali perto da estação do ônibus, e percebe? Vida acontecendo. E nesse sentido, esse um dia de cada vez, ele vai se tornando algo muito precioso. Exatamente porque eu tô atenta e aberta, quando no controle isso não acontece, mas quando fora desse lugar ilusório, eu tô atenta e aberta para aprender com todas as oportunidades que vão aparecer. Com as crianças, gente, acontece a mesma coisa. E é isso que a gente tem feito lá no curso, no sentido de eu entender esse processo em mim, para quando eu olho para esse processo acontecendo no meu filho, eu não vou tomar isso como pessoal, como desaforo, como competição comigo, como medida de força. Eu vou tomar isso como o outro lidando com a frustração de uma expectativa criada e vou convidar o outro a perceber o que ele precisa, a cuidar da forma com que ele está trazendo o que ele precisa. Vou convidar o outro a perceber ou a escolher o copo meio cheio, meio vazio. E isso vai trazendo para essa criança responsabilidade a respeito das suas próprias atitudes e principalmente aprendizado de como a vida funciona.
Porque muitas vezes a nossa escolha, isso eu vejo bastante acontecendo no meu trabalho, na pretensão de gerar um bem-estar imediato, a gente tira da frustração. E a gente tira da frustração exatamente porque a gente não gosta dessa irritação que vem junto. Só que a hora que a gente faz isso e a gente gera um bem-estar imediato, o que acontece é que essa criança não aprende a viver esse processo, perceber-se no centro do mundo, tentando controlar o dia ou as coisas ou os outros, querendo que tudo seja do jeito que ela quer, que isso está em todos nós. Ela não percebe o quanto esse é um lugar de arrogância e prepotência e a vida não funciona assim. Ela não percebe o quanto existe a vida real que pede humildade, um dia de cada vez, aprendizado, flexibilidade e também o que eu vou fazer com isso. Eu vou pro copo meio cheio ou vou pro copo meio vazio? Vou fazer desse limão uma limonada ou vou ficar aqui na retranca bravo, irritado, retrancado, exatamente porque a vida não tá sendo do jeito que eu quero. Percebe, gente? Essa história é muito séria. Por que isso é muito sério? Porque como a situação da vida e da realidade é que estamos numa realidade imperfeita e que não temos todo o controle, aliás, não temos controle, temos sim a possibilidade de cuidar do que entregamos e do melhor possível. Quando a gente percebe esse processo acontecendo, a gente vai, ao invés de viver eterna frustração, exatamente pela constatação de que nem tudo que a gente espera acontece, a gente vai começar a viver um processo que eu já falei para vocês bastante aqui, e lá no curso a gente entra muito detalhadamente nesse caminhar. A gente vai entrar num caminhar de perseverança e esperança, onde eu tô no momento presente, no dia de hoje, realmente construindo, servindo, plantando da melhor forma possível, com toda a responsabilidade que isso pede. Primeiro você se observe, e a hora que a gente põe essa lupa no coração, muitas vezes a gente não gosta do que vê, outras vezes a gente justifica o que faz ou o que percebe. Não, mas eu só faço isso porque também o outro, a coisa absurda que o outro fez. E nesse sentido, o suporte, o acompanhamento, o colo para fazer todo esse processo, ele se torna assim, talvez uma oportunidade de caminhar com um pouco mais de amor, colo e sim, compaixão. Esse lugar pode existir aí na tua cidade, um grupo de amigas, um grupo de mães e pais da escola. Busque esse suporte. E se você quiser, esse lugar existe online também. E é o curso Educação Infantil Online, que eu quero muito te convidar a fazer parte. Muitas pessoas já passaram pelo curso, muitas famílias já passaram pelo curso. E eu sou muito agradecida por essa conexão tão profunda que a gente vive na descoberta do quanto todos estamos no mesmo lugar, aprendendo todos os dias e lidando sim com as nossas expectativas, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, tantos itens dentro da gente. Mas é possível transformar através da percepção, da consciência, da responsabilidade, e é possível educar nossos filhos para um lugar de autonomia, responsabilidade, humildade e sim, sempre compromisso de entregar o melhor possível. O encontro de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por todo o amor que, mesmo sem merecer, Ele traz diariamente, profundamente dentro de mim. E eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.